Antes de nós irmos aí para o texto, semana passada eu comecei falando aqui sobre Romanos 13. E praticamente eu falei na perspectiva, né? Romanos 13, Paulo está tratando aqui da autoridade civil. Mas antes de tratar sobre isso, Paulo ele nos dá aqui ele traça um parâmetro do que de fato é a autoridade, né? E qual a posição que nós devemos ter para com as autoridades. E aí ele vai discorrer tratando de maneira específica sobre o governo civil. E aí então eu disse que eu iria aplicar esse princípio em todas as esferas, né? E basicamente vamos falar, semana passada eu falei sobre a questão eclesiástica, né? Um pouco também sobre os pais, né? Desta questão, a função de autoridade e como nós devemos lidar para com eles. E também hoje mais relacionada aos nossos relacionamentos entre pais e filhos, como que nós devemos nos relacionar, como que nós devemos nos posicionar, porque querendo ou não, todos nós que estamos aqui somos influenciados pela cultura. E não pense, você pode ser um cristão genuíno e mesmo assim você pode estar conduzindo a sua vida com uma perspectiva, com uma mentalidade totalmente mundana, aonde você não prioriza a palavra de Deus e os valores da palavra de Deus, mesmo sendo um cristão genuíno, ou seja, por conta de toda a cultura na qual nós estamos inseridos, você pode conduzir a sua vida com a mesma ótica que um ímpio conduz a vida dele, né? Onde há um desrespeito total para com as autoridades, para com os nossos pais e por aí vai. E a semana que vem, se Deus assim permitir, eu concluo abordando nesta esfera mais civil, né? Que é a aplicação que Paulo ele vai fazer aqui. Nós podemos desobedecer à autoridade civil, o governo, por exemplo? E se podemos, em qual momento nós podemos resistir a essas autoridades? Né? Por exemplo, né, a pena de morte é algo... a Escritura prova isso ou não? É que no nosso país, né, por isso que a criminalidade está como está, porque não tem punição. A autoridade ela deveria trazer o freio, ela deveria impor o limite. Mas nós vivemos em um tempo em nosso país onde aqueles que estão na função de autoridade, eles não exercem isso. Eles não impõem os limites. Nós temos visto aí um homem, cometendo absurdos tremendos, né, onde ele impõe o que lhe dá na telha, ao invés de estar ali para ser um freio para a maldade, não, pelo contrário. Ele extrapola os limites, né, dele, de sua função, e as pessoas consideram isso como algo mais normal do mundo, né? A coisa mais natural é o que nós temos visto aí em nossos dias, né? E o mais difícil de tudo isso é você ver alguns cristãos, né, defendendo tais atitudes, né, defendendo tais governos e por aí vai. Então é uma loucura, né? Simplesmente é uma loucura. Então vamos ler aí Romanos 13. Então semana que vem a gente conclui aí, se Deus assim permitir, Romanos 13, do verso 1 ao verso 7, na perspectiva civil. Romanos capítulo 13, verso 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Por isso, então aqui nós temos um princípio. Como eu disse, ele está falando aí da autoridade do governo civil. Então o foco é esse. Mas o princípio você aplica a todos aqueles ou a toda a função de autoridade, porque é isso que ele está dizendo. Todos devem sujeitar às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus. Então os nossos pais são autoridades constituídas por Deus. Foi Deus quem nos deu. Foi Deus quem os colocou sobre as nossas vidas. Ou seja, e as que existem foram ordenadas por Ele. Por isso, quem recusa a sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus. Então aí você que é rebelde, ou que acha bonito ser rebelde, coloque isso na sua cabeça. Você resiste a Deus. Ah, mas eu não creio em Deus, para mim tanto faz. Ótimo, sem problema nenhum. Um dia você vai morrer. E um dia você vai estar diante de Deus. E um dia você vai ter que prestar contas a Deus. É simples assim. Eu sei que alguns acham que nós somos os pregadores aí da teologia do medo, mas a grande realidade é essa. Um dia você vai morrer. Ah, eu sou jovem, eu tenho muito tempo pela frente. Que Deus lhe conceda isso mesmo. Que Deus lhe dê muitos anos de vida. Mas a ótica da Escritura e o princípio bíblico é aquele que desonra o pai e a mãe, ele vai morrer cedo. Vai morrer cedo, ele vai trazer sofrimento sobre a vida dele, porque esse é o princípio bíblico, é o mandamento bíblico, é a ordem bíblica. Então você que é rebelde, né, e o nosso coração é assim. Falo para todos nós, principalmente você que é jovem, né, que acha que sou quase que invencível, né?
Tolice, viu? Tolice. Tolice. Você é nada, você é um pó. Um pó. Que simplesmente você pode dormir e nunca mais acordar. A vida pode cessar, a cortina desta vida pode se fechar para você nesse dia. E aí? Só que muitos se consideram fortes o bastante. E aí então Paulo diz, olha, pois quem recusa a sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus, ou seja, você está sendo rebelde com Deus, né? E os que fazem isso, o que eles trarão? Bênção sobre si? Não, a minha Bíblia diz outra coisa, né? E os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás o louvor dela. Ou seja, obedece, segue o que tem que ser feito e ponto final. Porque ela é serva de Deus, ou, na revista atualizada, ministro de Deus. A mesma nomenclatura utilizada ali com relação à igreja, né? Ou seja, porque ela é ministra de Deus para o teu bem. Ou seja, os nossos pais são ministros de Deus, servos de Deus para o nosso bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, né? Lembrando aí no contexto, esta era a arma deles, né? Hoje talvez seria, não é sem motivo que eles trazem a .40, né? Ou qualquer outra arma aí. Pois é serva de Deus e agente de punição de ira contra quem pratica o mal. Ou seja, os nossos pais também são assim, ou pelo menos deveriam ser assim, aqueles que impõem limites. E aí, só abrindo parênteses, você não tem como você querer impor limites. Lá na frente dá para você fazer, sem dúvida alguma, e os seus filhos precisam respeitar, os nossos filhos precisam nos respeitar, porque via de regra talvez você pode não ter tido muita instrução lá atrás como conduzir os seus filhos, ou como conduzir a sua casa. Aí então muitos ficam acusados e acham, então agora eu não posso impor limites dentro da minha casa porque eu tive uma vida toda torta ou eu não tive ensino com relação a isso. Engano seu. Você tem autoridade para isso e deve executar isso. Claro que vai exigir de você um pouco mais de paciência, né, mais de amor, mais de tato, mas é possível, sim. Porque na sua casa quem manda é você. E não interessa se os seus filhos ajudam, porque deveria ser uma obrigação deles te ajudarem financeiramente. Se eles comem, bebem, né, eles não são hóspede na sua casa. Filhos não são hóspedes. Cada um deles, na idade deles, deveriam exercer alguma função e executar alguma atividade dentro do lar. Então, se você é o cabeça da sua casa, você é o responsável pela sua casa, na sua casa quem dita as ordens é você. Não interessa se o seu filho é barbado ou não, se ele trabalha ou não, não interessa. As regras, quem define é você e quem mantém a ordem é você. Como diz o ditado, né? Os incomodados que se mudem, né? Ou seja, se não está bom, é só ir embora. É simples. Porque você precisa executar o seu papel. E aí então ele diz, né? Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por essa razão, daí ele vai fazer uma aplicação direta aí ao governo, né? Êxodo capítulo 20, verso 12, nós temos lá o momento que Deus revela a sua lei, né? E Moisés entrega a palavra de Deus. E aí se você se lembra, Deus se apresenta em meio a relâmpagos e trovões. E no verso 12, nós temos lá, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então você tem que prestar atenção no texto, honre teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Se você esteve presente num culto de quarta-feira, eu preguei em Efésios capítulo 6. Paulo trata deste assunto também e ele cita este mandamento, né? Então eu fiz algumas aplicações com relação a esse texto também no dia que eu preguei aqui em Efésios capítulo 6. Então nós temos ali as tábuas, as duas tábuas da lei. Uma com os mandamentos relacionados a Deus e a segunda tábua se refere ao amor ao próximo. Por exemplo, eu quero começar da seguinte maneira. Você sabe quem é o Barcelona? Eu não gosto de futebol, não conheço muito futebol, não sei nem quem são os jogadores dos times, né? Nem do qual eu acho que torço, né? Que eu não acompanho, mas eu sei quem é o Barcelona. Você pode não gostar de futebol, mas você conhece o Barcelona. Por que você conhece o Barcelona ou qualquer outro time? Ora, porque o futebol faz parte da nossa cultura. Nós estamos inseridos numa cultura e o futebol faz parte dela. Então você pode não gostar de futebol, mas você com certeza sabe até quem é o Messi, quem é o Cristiano Ronaldo, quem é o Neymar. O Neymar não tem como você não saber, né? Que é da nossa pátria. Mas veja, o que é então cultura? Ora, se você buscar uma definição de cultura, basicamente você vai ter
esta definição. Cultura é o quê? É o acumulado de valores, crenças, habilidades, ou seja, de tudo aquilo que nós produzimos. Então, uma definição simples de cultura é isso. É o acumulado de valores, crenças e habilidades de tudo aquilo que nós produzimos. O que isso tem a ver com o que eu vou falar? Ora, por conta da cultura na qual nós estamos inseridos, nós podemos praticar coisas abomináveis e acharmos simplesmente normal, como no caso da rebeldia, da insubmissão, porque todo mundo faz, todo mundo segue este caminho. Ou seja, a cultura, via de regra, né, ou muitas vezes, ela pode estar completamente distorcida, totalmente distante da Escritura. E é por isso que nós cristãos, e aí você precisa se lembrar, eu sou um cristão? E se você é um cristão, você deve ser conduzido pela Escritura e não pela cultura. Então, se eu sou um cristão, eu tenho que me submeter à Escritura. Porque, via de regra, a cultura está totalmente distorcida. Se você fizer uma breve análise, você vai ver que em culturas antigas era normal, entre aspas aí, né? Mas para eles, para aquela cultura, naquela época, era normal enterrar uma criança viva. Hoje nós olhamos e achamos isso um absurdo, uma aberração. Mas se nós estivéssemos presentes naqueles dias, provavelmente nós até iríamos aplaudir tal atitude, tal prática. Assim como também a escravidão já foi considerado algo normal. Alguns achavam até que era algo cristão. Cristão. Ou seja, já que todo mundo está fazendo, não pode ser algo imoral, não pode ser algo errado. Todo mundo segue a mesma linha. Ou seja, e hoje, se há algo que faz parte da nossa cultura, que muitas vezes nós cultivamos em nossos corações sem perceber, é o desprezo pela autoridade. É o desprezo pelos nossos líderes. É o desprezo por aquelas pessoas que Deus colocou em nossas vidas. Há um desprezo total. Agimos com rebeldia naturalmente, porque todo mundo faz assim. Todo mundo age desta maneira. E aí muitos reformados, né, e aqui você pode ser incluso, ainda querem usar uma capa cristã para justificar o desrespeito, para que temos, seja com os líderes na comunidade, ou para lidarmos de qualquer maneira com as pessoas. Mas eles usam uma capa cristã para defender isso. Você que é um pouquinho mais maduro, né? Ou se você conhece um pouquinho da história, a década de 60 ficou conhecida aí como os anos rebeldes, né? Se você se lembra, frases comuns naqueles dias, e assim, muitos jovens hoje, eles repercutem, eles reproduzem, né, essas frases, e eles nem sabem de onde vieram, mas eles foram moldados por essa cultura. Ou seja, foram influenciados por uma cultura e acham que pensam por si só. Né? Nós achamos que pensamos por si só. Não, nós não pensamos, somos influenciados. Somos influenciados. Então, um grande passo para você vencer e identificar é justamente você reconhecer. Eu sou fortemente influenciado por uma cultura. Então, eu preciso estar atento e preciso olhar para a Escritura e pedir que Deus abra os meus olhos e quebrante meu coração para que eu enxergue a verdade. Porque, veja, na década de 60, frases comuns naqueles dias eram mais ou menos o seguinte: olha, não confie em ninguém com mais de 30 anos, ou seja, eles não são confiáveis. Não dê ouvido a essas pessoas. Outra frase muito conhecida lá é proibido proibir. Ou seja, não tem limites. Não tem limites. Devemos viver uma vida sem regra, sem freio. E aí, mais para frente, eu vou citar algumas frases que provavelmente você já citou, ou você ainda defende. Né? Quem influenciou toda essa revolta? Quem colocou os filhos contra os pais? Eu sei que podem dar vários diagnósticos, né, para isso, mas com certeza os comunistas tiveram um papel fundamental, né, neste cenário. Com certeza os comunistas tiveram um papel fundamental. Eles sabiam que a família e a fé cristã eram inimigos do socialismo. Então nós precisamos extirpar a família. Nós precisamos acabar com a fé cristã, como hoje o é. Quarta-feira eu preguei aqui baseado no Salmo 83. Sempre houve, sempre existiu e sempre existirá essa luta contra a fé cristã. Sempre existiu e sempre vai existir. A igreja sempre passa por essa luta. Então, esse período aí da década de 60 ficou conhecido aí como um período contra a cultura. E aí talvez você esteja se perguntando, mas contra que cultura? Ora, a cultura predominante no Ocidente, que era marcada pela fé cristã. Então, basicamente, havia uma oposição à fé cristã. A fé cristã. E como eles conquistaram os jovens? Ora, de maneira muito prática, muito simples. Como hoje, mais uma vez, eles utilizam o mesmo mecanismo, né, de sedução
que é o quê? Uma vida totalmente desregrada, né? Nós temos crianças aí, mas você sabe. Como que eles conquistaram o coração dos jovens? Olha, foi por meio dessa vida totalmente aberta. Quanto mais cedo eles se envolverem emocionalmente, fisicamente aí, e todos os meios, né? Você sabe, você me entende o que eu quero dizer. Ou seja, uma vida precoce, se o cara está pensando em curtir a vida, ele não vai pensar em estudar. Ele não vai pensar em conhecer a verdade. Ele não vai buscar o verdadeiro conhecimento. Se ele quer ver logo a mocinha ali na rua e aproveitar o momento, ele não está preocupado. Então, desde cedo já utilizaram esse mecanismo. Como George Lukács, né, marxista húngaro, ele disse, olha, se a ética sexual cristã pudesse ser fragilizada junto às crianças, ou seja, na base, então o odiado patriarcado, bem como a igreja, sofreria um duro golpe. Ou seja, se nós começarmos a trabalhar com as crianças desde cedo e fragilizar isso, ou seja, a sexualidade cristã, a igreja vai sofrer um duro golpe. Herbert Marcuse, né, um comunista também, uma frase muito conhecida, né, façam amor, não façam guerra. Né? E provavelmente você já citou essa frase. Né? É um comunista. Era um comunista. Façam amor, não façam guerra. O movimento hippie mesmo, você tem o que ali? Basicamente é um ódio da fé cristã, da família tradicional e do capitalismo. É um ódio, né? Ou seja, a ideia basicamente era viver sem compromisso, apenas curtindo a vida. E não é essa a ótica que nós temos em nossos dias também? Vamos aproveitar o momento. Então, a ideia basicamente era o seguinte, olha, seus pais, pastores, né, eles reprimem você. Eles reprimem, eles te impedem de voar. Então, eu quero dizer para você, meu querido, você que nutre né, desprezo por seus pais, ou por qualquer pastor, mesmo sem conhecer, não estou falando dos falsos, não estou falando dos falsos. Agora você que nutre um desprezo pelos seus pais, ou por qualquer pastor, mesmo sem conhecer, você que tem um desprezo para com as autoridades, você que acha que eu posso ir à igreja e fazer o que me dá na telha, quero dizer para você que você é um esquerdista, você é um comunista, você não é um cristão. Porque muitos vão usar isso e dizer, não, só a Escritura. Não, você não é um cristão reformado. Você talvez esteja aí, você é um esquerdista, um comunista que está meio que camuflado. Mas você não é um cristão reformado. Essas influências são comunistas e não cristãs. Semana passada eu preguei basicamente com relação à autoridade eclesiástica. Falei, devemos rejeitar os péssimos líderes, os maus profetas, os falsos profetas, os maus homens. Mas as pessoas não querem isso. Hoje muitos jovens, eles pensam ser João Batista, lutando contra a hipocrisia religiosa. Quando na verdade eles são esquerdistas religiosos, lutando contra os valores cristãos antigos. Mas eles se acham João Batista. Veja, por exemplo, né, hoje nós temos aí o pastor Vida Louca. Né? O cara, o culto tem que ser totalmente moderno, né? Parece lá mais uma boate ou uma festa rave. Aí se você vai conversar com um pastor desse, sabe o que ele vai argumentar? Ele vai argumentar que ele está lutando contra os pastores hipócritas. Na cabeça dele é isso. Só que, na verdade, ele está lutando contra Deus. Deus já estabeleceu a maneira que ele quer ser cultuado, a maneira que ele quer ser adorado, a maneira que o culto deve ser. Ora, a palavra de Deus diz que a igreja deveria ser casa de oração, não casa de entretenimento. Hoje, muitas igrejas se tornaram casa de entretenimento. Então, a minha oração é que, nesses dias, nós sejamos libertos da rebeldia. Sim, libertos. Porque rebeldia é escravidão. Rebeldia é escravidão. Então, qual que é a importância desse mandamento, né? Honrar os nossos pais. Honrar os nossos pais. Ora, esse é o primeiro, né, mandamento da segunda tábua. Ou seja, tanta coisa para falar sobre os nossos relacionamentos, porque, convenhamos, nós temos diversos tipos de relacionamentos, não temos? Nós temos o relacionamento aí como cidadão, né? Nós temos o relacionamento como irmãos, você tem um relacionamento lá como um empregado, como um cônjuge, e aí Deus vem e fala de maneira específica sobre os pais. Paulo também trata sobre isso, reproduzindo Êxodo capítulo 20. Se você já leu Levíticos capítulo 19, nós temos o relato total da lei. E lá, obedecer os pais vem antes mesmo de não adorarás outros ídolos. Porque, via de regra, são os pais que deveriam levar os filhos a adorar a Deus. Né? Tamanha é a importância do papel dos pais. Né? Por isso, meu irmão, quando você trata os seus pais, quando você vai lidar com os seus pais, basicamente, né, a cena é mais ou menos a de Moisés no deserto. Né? Olha, tira a sandália dos teus pés, pois o terreno que você está pisando é sagrado. E pai nenhum deveria permitir o filho se dirigir a ele de qualquer maneira.
Eu sei que para muitos hoje, por conta da cultura, você pode achar que isso é um absurdo. Não é um absurdo. Não é um absurdo. Nenhum pai deveria deixar o filho se dirigir a ele de qualquer maneira, independente da idade. Meu pai está aqui, meu pai vai fazer 72 anos, se Deus assim permitir. Eu vou fazer 38. Né? Muito tempo na roça, né? O meu irmão já é um pouco mais velho, tem minha irmã, nós somos em 3. Nós nunca falamos com ele de qualquer maneira. Nunca. E depois eu vou citar aqui um momento, um dia, que eu quis dar de louco, ele me trouxe a sanidade. Nós nunca falamos. 72 anos. Ele nunca permitiu. Nem ele, nem a minha mãe é totalmente tranquila, né? Totalmente tranquila. Muito sossegada. Mas os dois, mesmo, né, pela graça de Deus, a graça de Deus, não eram crentes. E Deus, mas fortemente influenciado pela cultura. Né? Que mesmo com a fé, o catolicismo romano totalmente, né, essa vergonha que nós vemos, a nossa cultura ainda tinha, né? Os avós, meus avós, tinham uma influência, né? Receberam essa influência. Então, tinham alguns valores. E mesmo, né, pela graça de Deus, falavam a mesma língua, né? Então, isso é muito importante, né? Muito importante. Então, quando você vai falar de seus pais, é falar de algo sagrado. Você tem que tomar cuidado. O texto diz, olha, honre teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Nós tentamos pregar e ser expositivo, fazer uma pregação expositiva, expor o texto bíblico e aplicar o texto. Então o texto está dizendo, olha, honre teu pai. À luz das Escrituras, o que é honrar? Para que você saiba na prática, como eu vou honrar os meus pais? Como eu honro os meus pais? Primeiro, então, o que é honra? Né? Primeiro, honra é obedecer. Ou seja, se nós não temos uma definição clara na Escritura, você vai para os textos bíblicos, né, quando tratam daquele determinado assunto. E aí, quando nós vamos para a Escritura, quando vai tratar-se de honra, um dos princípios é honrar, é justamente obedecer. Então, se você desobedece os seus pais, você não está honrando. Simplesmente, você está pecando. Mateus capítulo 15, verso 8 diz o seguinte, este povo me honra com os lábios, Jesus dizendo, né? Mas o coração está distante de mim. Ou seja, esse povo me honra com os lábios, eles até dizem que me amam, né? E dizem palavras que me engrandecem a Deus, mas no coração totalmente distante. Se você se lembra, eles andavam com filactérios, né? Mais ou menos aquela caixinha de promessa nossa hoje, aí, né? Dos que tem, né? Negócio maluco, né? Parece uma roleta russa gospel, né? Aí eles punham os versículos bíblicos, seja no braço, na testa e por aí vai. Mas não havia obediência. Mateus capítulo 13, verso 57 diz o seguinte, olha, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Se você se lembra lá o contexto de Mateus capítulo 13, o contexto é que Jesus nasceu em Nazaré. E Jesus foi pregar em Nazaré. Mas diz a Escritura que Jesus não realizou muitos milagres lá. Por quê? Ora, por ele ser dali, o povo tendia a desprezá-lo, ou seja, recusando a ouvir o que ele dizia. Não é exatamente isso que muitos filhos dizem? Ou melhor, eles não escutam os seus pais? Eles se recusam a ouvir o que o pai tem a dizer? Porque o pai está ali, todo dia, de casa, né? Pais são como profetas, meu irmão. Se filhos escutassem os pais, eles evitariam muitas dores de cabeça. Né? Quantos pais, a mãe está lá, olha e fala assim, olha, não casa com esse homem. O homem não gosta de uma enxada. Não casa, não entra nesse caminho, você vai entrar num buraco. Uma ida sem volta. O que o filho faz? Está nem aí. Está todo apaixonado, não quer nem saber de nada. Não quer nem saber de nada, depois você vai ver, está lá, justamente. Está todo mundo fazendo, o que a mãe e o pai falam? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Aí os pais advertem, olha, não casa não, vai acontecer isso, isso e aquilo. Daqui a pouco passa os anos, está lá a pessoa colhendo justamente aquilo que ela plantou, né? Outro princípio, obedecer inclui, e obedecer é chamar de Senhor. Semana passada eu disse isso, né? Na minha casa nós viemos dessa cultura. Nós nunca dirigimos aos nossos pais de você, chamamos de você. Ou cara, velho. Não, nunca. Nós viemos dessa cultura. E sempre fomos ensinados a chamar os mais velhos de Senhor. E o princípio é bíblico. Nós vemos isso lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 6. E aí você vai entender por que obedecer é chamar de Senhor. Diz o texto seguinte, olha como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor. As irmãs, né? A não ser que você queira, né?
Vai que os maridos gostam da ideia, né? E começam a chamar, que as irmãs chamem de senhor. Via de regra, as mulheres chamam o homem de senhor quando elas estão passando pano, né? O doutor, o senhor, né? Aí é porque você pisou na bola, está passando pano, você está sujando a casa. Mas veja o texto, né? Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão. Como que essa obediência se manifestou? Uma delas é chamando-lhe de senhor. Na sua casa, meu irmão, você faz do jeito que você entende, você quer. O princípio bíblico é esse. Mas na sua casa, você faz do seu jeito. Na minha casa, eu prefiro seguir o que eu vejo na Escritura. E recebi de uma cultura exatamente isso. Nós nos dirigimos aos mais velhos com respeito. E uma das evidências disso é chamando de Senhor. E é claro que nós precisamos abrir aqui um parênteses, os nossos filhos não são crentes. Principalmente os mais novos. Filho de crente não é crente não, gente. Tem que orar todos os dias para que Deus quebrante o coração, abra os olhos, para que eles, de fato, enxerguem os seus pecados e confessem a Cristo e busquem a Cristo. Eu vejo isso, meu filho tem 10 anos. Às vezes ele diz sim, Senhor. E eu não sou Deus, eu não julgo a motivação do coração dele. Eu converso. Você tem certeza? Porque pelo seu rosto, o sim, Senhor não está funcionando. Não adianta você dizer sim, Senhor, e eu viro as costas, você vai fazer outra coisa, diferente do combinado. Não adianta eu falar simplesmente o sim, Senhor aqui, e de fato não está obedecendo. No meu coração não há essa submissão. Então nós precisamos estar atentos a isso. Então obedecer é chamar de Senhor. Lucas, por exemplo, ele não hesitou em chamar Teófilo, possivelmente ali um governante, de excelentíssimo, mas hoje as pessoas têm uma repulsa a isso, uma repulsa total. Paulo constantemente se apresentava como apóstolo. Eu sei que homens maus podem pegar isso e endeusarem a si mesmo. Eu sei que eles podem fazer isso. Mas então nós vamos repudiar tudo, então? Só porque existem os homens maus? Então não vamos tratar com falta de respeito? Então a ideia do respeito, da reverência, ela é muito importante. Nós vivemos num mundo que fala de igualdade, bem distorcida quando é comparado com as Escrituras. Então o princípio de igualdade do mundo é totalmente distorcido quando se compara com as Escrituras. Nós somos iguais em valor diante de Deus. Isso é inquestionável. Todos nós somos iguais em valores diante de Deus. Mas nós somos diferentes. Deus nos colocou em posições diferentes, em funções diferentes. E ponto final. Por isso que jovem ele nunca vai ter uma conversa de igual para igual com seus pais. Não, nunca. Nunca um jovem vai ter uma conversa de igual para igual com seus pais. Primeiro, porque os pais, via de regra, eles sabem mais. Via de regra, os nossos pais sabem mais. Via de regra, principalmente quando nós somos jovens, os nossos pais sabem mais do que a gente. Porque veja, se você passa por alguma situação, por exemplo, você vai descer a serra de Ubatuba, Se você nunca dirigiu o carro, ou já dirigiu o carro, mas nunca desceu a serra, você precisa de umas informações, Senão, na hora que você chegar lá embaixo, está sem freio. Ou você bate pelo meio do caminho para você parar o carro. Via de regra, há pelo menos 3 maneiras de nós aprendermos algo. Nós ouvimos falar sobre aquilo, nós vimos aquela situação acontecendo, ou nós experimentamos. Você ouviu falar que para descer a serra tem que ser assim, assim assado, senão vai acontecer isso. É uma maneira de você aprender. Segundo, você está lá descendo a serra e você vê isso de fato acontecendo ali. Olha, o rapaz acho que não seguiu ali o protocolo, não, para ele acontecer o que aconteceu. Ou, por último, você mesmo. Não vou seguir ninguém, não. Vou fazer o que me dá na telha. Vou descer em 3ª e 4ª aqui, voando, que nem um foguete. Ou vou descer só no freio mesmo, do pé. A hora que você chegar lá embaixo, não tem mais. Não, chegar lá embaixo. No meio do caminho, se abusar, você já não tem freio. Você vai precisar de um socorro. O que eu quero dizer com isso? Nas coisas mais elementares da vida, como trabalho, relacionamento, geralmente, os nossos pais sabem muito mais do que nós. Eles sabem muito bem. Via de regra, eles já desceram a serra aí com o carro desgovernado. Via de regra, eles já sofreram bastante. Cabe a nós darmos ouvido. Só que hoje, o filho ouve algo do pai, uma repreensão do pai, uma disciplina do pai, que ele diz, tá bom, tem que ir, tá bom. Quando, na verdade, ele deveria ter a atitude, como é descrita lá em Provérbios, capítulo 6, verso 20 e verso 21. Diz o seguinte, filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, penduras ao pescoço. Ou seja, é assim que vocês devem guardar. Estarem atentos, observar e colocar em prática.
Os jovens, via de regra, eles querem bagunçar na juventude, né? Aproveitar de tudo na juventude, depois eles sofrem lá na frente, né? Sofrem muito para conquistar aquilo que eles deveriam ter conquistado durante o período da juventude, o qual foram ensinados que é só para bagunçar. Mas veja, às vezes o seu pai precisou de 30 anos para aprender que isso é uma estupidez. Curtir a vida? Seu pai, às vezes, levou 30 anos para aprender que isso aí é uma balela, uma loucura, uma perca de tempo. Aí o seu pai vem e fala algo para você, que você faz? Sabe de nada. Nem sabe o que ele está falando. Ele levou 30 anos. Se você tivesse um coração um pouquinho mais ensinável, você aprenderia a mesma lição que ele levou 30 anos para aprender, você aprenderia em 10 minutos. Isso te livraria, te pouparia de muito sofrimento, de muitas dores. Mas, via de regra, muitos escolhem não acreditar, não ouvi-los. E então, eles vão sofrer. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Você, jovem, e todos nós, na verdade, deveríamos aprender a questionar menos. Aprender a questionar menos. Filhos, né? Quando eu falo, né, de sim, senhor, ou não, senhor. E veja, alguns podem achar que isso é um absurdo. Ora, mas veja, se eu digo para o meu filho, filho, vamos estudar. Ele é preguiçoso, como todos nós somos. Por conta do pecado. O que eu vou dizer para ele? Filho, vamos estudar. Ou, filho, você tem que escovar os dentes. Ou você tem que fazer isso. Ora, o mínimo que ele tem que dizer é sim, senhor. Eu não estou pedindo para ele, olha, se ajoelhe diante de mim e me adore. Eu sou o teu Deus. Não é isso que eu estou pedindo para ele. Ora, então, no mínimo, o mínimo. Eu não aceito que ele haja de outra maneira a não ser sim, senhor. Ou eu estou pedindo algo demais? Eu não estou pedindo que ele me adore. Segundo, né, você nunca vai ter uma conversa de igual para igual com seu pai, porque ele é seu pai. Ah, pastor, mas eu já sou adulto, e aí? Se você já é adulto, mantenha a ideia de não ficar questionando ou tentar consertar o seu pai. Ficar tentando consertar o seu pai. Por que você quer ficar humilhando o seu pai? Por quê? Qual que é a ideia sua? O que você tem na cabeça? De querer ficar humilhando o pai? Como eu disse, né, na empresa você pode ser promovido a chefe do seu chefe. Isso acontece constantemente, né? O cara que era empregado, agora ele é o patrão. Mas na vida, não. Você nunca vai ser pai do seu pai. Nunca. Isso não vai acontecer. Você pode saber mais do que ele, mas ele continua sendo seu pai. Então não existe essa possibilidade. Não existe. O que é a honra? Ora, honrar é você conceder um lugar especial. Nós vemos isso na Escritura, 1 Samuel, capítulo 9, verso 22. Diz que Samuel concedeu um lugar de honra a Saul, dentre os convidados. Haviam ali pelo menos 30 convidados. Por que diz que ele concedeu um lugar de honra para Saul? Porque Deus havia dito a ele que Saul seria rei. Então, por conta da função que ele iria executar, ou iria estar à frente, Samuel já lhe concedeu um lugar de honra. Seu pai não é como seu coleguinha da escola. E você, pai, tem que se lembrar disso. Porque hoje muitos eu tenho intimidade com meu filho. Pai, eu nunca imaginei fazendo uma selfie com meu pai, mostrando a língua. Hoje o povo está maluco, né? Se você gosta, né? Assim, o princípio do respeito você não pode perder. Não pode perder, não pode, né? É uma loucura, é um absurdo, né? É um absurdo, é um absurdo. Você imagina, o seu pai não é o seu coleguinha da escola, ele é seu pai. Ele é o seu pai. Mesmo que a sua mãe seja uma garota de programa, uma prostituta, o seu pai é um traficante, um bêbado, um alcoólatra, eles continuam sendo seu pai. Sei que talvez você possa pensar, pastor, mas meu pai me abandonou, a minha mãe me abandonou, a minha mãe não se interessa por mim, meu pai não se interessa por mim. Eu quero dizer para você, não interessa, ele te deu tudo, a vida, acabou. Você só está respirando neste exato momento porque eles foram instrumentos de Deus, para que você viesse a existir. Só por conta deste fato, você já teria que ficar pianinho, tranquilinho, e tomar cuidado no lugar que você pisa. O que é honra? Honrar é você não envergonhar, é não se envergonhar dos seus pais. Como nós vemos em Provérbios capítulo 3, verso 35. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si ignomia, ou seja, vergonha. Isaías 61, verso 7. Em lugar da vossa vergonha, te dareis dupla honra. Então veja, às vezes, a melhor maneira de você descobrir o sentido de uma palavra é você descobrir o seu antônimo, ou seja, o contrário. Então o contrário de honra é vergonha. Ou seja, você desonra o seu pai quando você o envergonha por meio das suas atitudes.
Por meio das suas atitudes você traz vergonha. Ou seja, ou melhor, você envergonha os seus pais. Provérbios 28:7 diz isso. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha o seu pai. Ou seja, quando você faz os seus pais passarem vergonha, você não está os honrando. Você desonra o seu pai quando você manifesta a vergonha dele. Você não está o honrando. E Provérbios, capítulo 30, verso 17, diz algo muito interessante. Os olhos de quem zomba do pai ou quem despreza a obediência à sua mãe, os corvos no ribeiro os arrancarão. Veja, forte a linguagem bíblica, né? Aqueles que desonram os pais, aqueles que não honram os pais, zombam dos pais, os corvos arrancarão os olhos dele. Então, por isso essa ideia, velho, careca, parça, vá brincar com seus coleguinhas da escola. Lá com os seus coleguinhas da escola, talvez esse linguajar caiba. Lá talvez funcione. Ah, pastor, mas meu pai fala 10 vezes a mesma coisa. Ah, pastor, mas meu pai fica arrotando, meu pai solta pum. É assim mesmo, gente. Você acha que você não vai ficar da mesma maneira? Quando você chegar lá no 60, 70, 80, eu falo do meu pai que 50 eu já quero ir embora, já. Quero ir embora, já levantar voo. Meu pai falou que ia viver até 120 anos. Eu falei, aposentado também é? 30 anos aposentado quase? Aí está de boa. Eu falei, não. Não, imagina. Quando você chega a ficar velho, você vai ficar a mesma coisa, meu irmão. Às vezes nem precisa chegar a 70, não. Às vezes você com 40, 50 já está a mesma coisinha escrita. E aí, como é que faz, pastor, nessa hora? O que a Bíblia diz? O amor tudo suporta, não é? Não fique querendo mudar o seu pai. Não, isso aí não é seu trabalho, não, irmão. Isso não é seu trabalho como filho, não. Querer ficar mudando os seus pais. Não, é errado. O que é honra? Honrar é não desprezar. E aí, mais uma vez, nós vamos para o contexto bíblico. Lamentações 1:8. Jerusalém pecou gravemente, por isso tornou-se repugnante. Todos os que a honravam, você se lembra da exposição lá em Lamentações? Agora a desprezam. Ou seja, antes ela era honrada, agora ela é desprezada. Então, honrar é não desprezar. Ou seja, querer desprezar o seu pai. É pecado, é errado. Ah, eu quero desprezar porque eu sou jovem. Ah, porque eu sou forte. Às vezes você não sabe ainda o que é as limitações da vida. Você não sabe o que é uma limitação física. Não, você não sabe ainda, né? Porque você é jovem, você é forte bastante. Você ainda não sabe, não conhece, né? A realidade da existência humana. Nós somos fracos, limitados. Malaquias, capítulo 1, verso 6, diz o seguinte, olha, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Aí Deus pergunta, olha, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? E aí Deus diz, diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. E aí eles perguntaram, né, nós desprezamos em quê? Ou seja, honrar é desprezar. Não honrar é isso, você não honra quando você despreza os seus pais. E às vezes nós, como cristãos, temos um desprezo pelos nossos pais. E principalmente se eles não são crentes, né? Ah, é um idólatra. Ah, é isso, é aquilo. Talvez você esteja ajudando, contribuindo muito para mandar o seu pai para o inferno, por conta da sua arrogância. Você é tão arrogante, você é tão impetulante. Você acha que você detém toda a verdade, né? Talvez você esteja contribuindo muito para isso, para que seu pai seja enviado para o inferno. Porque você acha que você está aqui por quê? Por conta da sua intelectualidade? Porque você pensa, porque você é fera bastante? Não se esqueça, você está aqui pela graça de Deus. Porque Deus abriu os teus olhos e quebrantou o seu coração. Não é porque você é inteligente. Há muitas pessoas aí fora, inteligentíssimas, que são aplaudidos por homens aí fora, mas que não enxergaram a verdade. Você só está aqui porque Deus quebrantou o seu coração e abriu os teus olhos, só por conta disso. Então não se esqueça. E quando trata-se dos nossos pais, devemos ter essa atitude. Ah, pastor, mas aí quando meu pai erra? Como que eu devo proceder? Lembra do exemplo que eu dei a semana passada aqui de Cão? Noé se embebedou na vinha, Noé estava pelado na vinha. Algo completamente errado. 3 filhos, Cão, Sem e Jafé. Cão, né? O nome já indica que é ele, né? Cão vai e vê o pai nu na tenda, bêbado. Contou para todo mundo. Ele disse a verdade. Ele não mentiu, mas ele expôs a vergonha do pai. Os outros 2 filhos vieram de costa para encobrir Noé. De costas, e cobriram Noé. E aí você lembra, né? Do final do cenário, né? Quando Noé recupera da canjibrina ali, o que acontece?
Ele amaldiçoou o cão. Você vai ser escravo de escravo. Pastor, mas e aí, se o meu pai ordena algo contrário à palavra de Deus? Aí fazemos como a Escritura diz, né? Aí aborrece pai e mãe e fica com a palavra de Deus. De maneira mais prática. Pastor, mas como e quando e como que eu vou honrar o meu pai de maneira prática? Ou melhor, quando que eu posso desonrar ou desobedecer os meus pais? Quando ele mandar você fazer algo contrário à Escritura. Aí fica obedecendo a Deus. Mas no mais, eu já ouvi inúmeras coisas. De pais, assim, para mim é um absurdo. Um absurdo. Como tratam os filhos. Um absurdo. Agora, seu pai, se ele olhar para você e dizer, olha, você é uma garota de programa, você não vale nada. Você é isso, você é aquilo. Continue o respeitando. Mas como, pastor? A minha mãe está me chamando de garoto de programa, vagabunda e por aí vai. Continue respeitando. Seu pai pode ser um bêbado, um drogado. Ele pode beber, te xingar, te falar um punhado de coisa. E aí, pastor, e agora? Se ele não mandou você desobedecer a Deus, continue respeitando. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Sim, mas ele não fere a sua fé. Ele pode ferir o seu ego, não a sua fé. Então, de maneira prática, continue honrando, continue respeitando. Segundo e último princípio para a gente encerrar, a segunda parte do texto é honre teu pai, né? A segunda, para que prolongue os seus dias. Não honre e morra cedo. Como isso se manifesta? Quando você lê o Antigo Testamento, isso acontecia de maneira prática. Como que a vida era encurtada? Porque eles eram apedrejados. Deuteronômio capítulo 21, verso 18. Diz o seguinte, se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e da sua mãe, e ainda castigado não lhe dê os ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão, esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que ele morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel o ouvirá e temerá. Jesus disse algo parecido lá em Mateus, né? Porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe. Ou seja, aquele que não obedecer, que seja punido de morte. Ou seja, o princípio bíblico aqui, que nós estamos tratando, é inadmissível a rebeldia. É inadmissível a rebeldia. Por isso que nós, como pais, jamais deveríamos aceitar. Porque Deus trata de maneira séria com isso. Então nós, de fato, estamos aqui para obedecer a Deus, devemos ter o mesmo pulso. Hoje você não pode matar o seu filho, mas você pode colocá-lo para fora de casa, não pode? A casa é sua, não é? Não é você que manda? E aí eu cito o exemplo aqui do meu pai. Trabalhava já no Graal, ajudava com as despesas, trabalhava à noite, das 6 às 6, das 5h30 às 6h30 da manhã, todo dia. Aí tinha dia que estava meio uns parafusos meio soltos, né? Aqui. Aí eu lembro até hoje, a sala lá da casa do meu pai dá de frente para o banheiro. Aí eu levantava quase na hora de ir para o trabalho. Aí eu não sei que cargas d'água que deu, ele não estava bom também no dia. Aí ele foi falar alguma coisa, eu falei mais alto que ele. Na mesma hora, ele já mandou a firmeza, né? A casa é minha, não está bom para você? Quando suas coisas vão embora? Nossa, mas que pesado, que duro. Nossa, ele não te ama. Não, pelo contrário. Agradeço a Deus pela vida deles. Sim, agradeço a Deus. Não sou bobo. Pensei, pus a cabeça para pensar. Sair de casa? Tem que alugar uma casa, tem que comprar as coisas, tem que pagar tudo. Melhor baixar a bola, fica pianinho, quietinho. Sim, senhor, vai para o banheiro, toma banho. Sair feliz da vida. Como se nada tivesse acontecido. Por quê? Ora, se eu não respeito os meus pais, como é que eu vou respeitar os outros lá na frente? Loucura. Então não existe a possibilidade de seu filho dizer não para você. Não existe essa possibilidade. Porque às vezes você precisa parar e de ser frouxo. E tomar as rédeas da sua casa. Não siga esses homens frouxos. Não siga pastores moderninhos que são frouxos, parecem um bando de mocinha. E não estou dizendo que são homossexual, não. É que eles não têm pulso. Eles não conduzem de fato a casa deles. É assim que você tem que criar os seus filhos. Seja homem, guie os seus filhos com firmeza. E lá na frente eles vão te agradecer. Dos inúmeros nãos que você disse a eles. Porque se eles não ouvirem, prepare, eles vão sofrer. Você que é jovem e decide não ouvir os seus pais, prepare-se, que lá na frente você vai sofrer. Ou até mesmo o mais cedo, o mais rápido possível ainda. Você verá já essa consequência do seu pecado. Então nós, como pais, não seja banana. Não seja banana.
Amor significa firmeza, andam juntas. Duas coisas que andam juntas. Então tome as rédeas da sua casa. E lembre-se disso, não existe a possibilidade do meu filho dizer não a mim. Independente se ele tenha 20, 30, quantos anos ele tiver. Se ele mora com você, come da comida que você põe à mesa, independente se ele ajude ou não com as despesas que deveria ajudar, a casa continua sendo sua. Não está bom? Vai embora. E eu já sabia. Por que eu não tentei fazer a experiência com meu pai? Porque ele já tinha feito isso com uma prima nossa que morou com a gente. Depois de inúmeras tentativas, explicou: olha, se você sair pela porta dessa casa, aqui você não volta mais. Para ficar, não. Para morar aqui, não. E ela decidiu ir embora. A gente tem um relacionamento super bom hoje, mas nunca mais. Tentou 2, 3 vezes. Meu pai, não, eu falei para você, antes de você sair pela porta. Então, se eu já tinha visto, na prática, vou pagar para ver? É ruim, jamais, jamais. Segundo, é desprezar aí os conselhos, Como que prolonga os dias? Se você despreza os conselhos de alguém mais sábio, isso encurta a vida. Provérbios capítulo 4, verso 3. Quando eu era filho de companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Ou seja, uma das maneiras de prolongarmos é justamente ouvindo. E aí você tem que se lembrar, como que eu vou prolongar os meus dias? É saber obedecer, porque senão Deus te amaldiçoa. É isso que diz lá em Deuteronômio capítulo 27, verso 16. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que desprezar o pai ou a mãe. E como diz lá em Provérbios, os olhos seriam arrancados e comidos. E aí você tem que se lembrar, bons pais erram e erram muitos. Muito. Erram muito. Às vezes, na maioria das vezes, os erros vêm de um desejo absurdo de ver o filho bem. Só que você, quando é jovem, você não enxerga isso. Meu pai quer me boicotar. Meus pais querem tirar o meu prazer. Sabe por que o seu professor, o seu coleguinha de escola e até mesmo os seus melhores amigos não perdem tanta paciência com você? Sabe por que eles não perdem tanta paciência com você? Porque para os outros, se você tornar-se um fracassado na vida, isso para eles não significa nada. Se você for um zero à esquerda, como diz o ditado aí, para os seus amiguinhas, professores ou colegas lá, eles não estão nem aí, mas para o seu pai, que é a sua mãe, se você for um fracassado, é meio que a morte para eles. A morte. A morte. Pais dariam a vida pelos filhos. O pai mais de boa, mais tranquilo. Ele não mediria, não pensaria 2 vezes se o que estivesse em jogo era a vida dos filhos. Não pensariam 2 vezes. Então a gente tem que tomar cuidado. É assustador aquele que despreza a própria origem. É assustador. É assustador. Se você não ama quem te deu a vida. Eu sempre oriento aqueles que querem casar a isso. Vai lá e vê como é que trata o pai com a mãe. Porque se não honra o pai com a mãe, se não trata bem os pais que o colocaram no mundo, que deixaram de comer, deixaram, muitas vezes, passaram noites em claros. Ele desonra ou ela desonra, não espere que você que está chegando agora vai ser honrado. Esquece, esquece, esquece. Se ele não respeita o pai, vai respeitar o pastor? Se ele não respeita o pai, você acha que ele vai respeitar o patrão? Não vai. Então, isso aqui, até para o seu filho prosperar. Porque se ele não sabe ouvir não, ele não vai parar emprego, meu irmão. Se ele não sabe ouvir um não, porque você nunca impôs o não para ele, como é que ele vai se submeter a um patrão? Primeira crise que tiver no trabalho, ele mete o pé e vai embora. E se ele não para em serviço nenhum, como é que ele vai prosperar na vida? Não vai prosperar. Se a pessoa não honra quem o limpou, quem o protegeu, quem o alimentou, você acha que vai ser fiel à esposa? Se não é fiel a Deus, já começa por aí. Sai fora. Nossos pais, eles são uma pequena manifestação da graça de Deus. Eles nos deram vida, nos alimentaram, amaram, quando ninguém mais o faria. Via de regra é assim que acontece com os pais. Você pode ver. Você pode ir e faz de tudo, via de regra. A hora que você está lá na sarjeta, via de regra, são os pais que vão ali. Estender a mão, vamos já, mais uma vez, vamos tentar. E assim, não é passando a mão na cabeça, dizendo, olha, está tudo certo. Não, não. Às vezes você vai levando as pauladas na cabeça mesmo, mas ele vai te dar a mão. Podemos agir como rico, que pagou pela comida e então exige o melhor. Ou nós podemos agir como um mendigo, que foi convidado a se assentar à mesa.
Essa é a grande realidade. Porque quem paga exige, não é? Estou pagando, não é isso o ditado? Estou pagando. Agora, quem ganha, o que ele faz? Só agradece. Rapaz, isso aqui está bom demais. Que coisa maravilhosa. Pode ser o mais simples, mas se eu ganhei, está ótimo. Em se tratando dos seus pais, é assim. Você nunca vai poder pagar o que eles fizeram para você. Nunca. Você nunca vai poder pagar o que seus pais fizeram para você. Por isso, honre seu pai e sua mãe. Honre seus pais. Nós não vamos a lugar algum se nós acharmos normal tratar os nossos pais de qualquer maneira. Não. Nós não teremos a bênção de Deus sobre nós se nós tratarmos os nossos pais de qualquer maneira. Então, mesmo que você teve um pai ou uma mãe ruim, ou os pais ruins, o mandamento continua. O mandamento continua. Lembre-se, eles nunca fizeram nada por mim. Mas uma coisa eles fizeram, eles te deram a vida. Óbvio, se não fosse Deus, mas foram instrumentos para que você pudesse estar nesse exato momento respirando. Então você já tem motivos de sobra para honrar e respeitar. Você teve um pai mais ou menos? Honre. Honre. Lembre-se que Deus nos dê graça para que possamos colocar a palavra dele em prática nas nossas vidas, para que a bênção dele esteja sobre nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.